Gente, a gente está começando hoje um sonho e um projeto que muita gente tem cobrado, né? Tem gente que pode participar, tem gente que não pode. E eu queria começar até apresentando vocês, né? Que são pessoas que estão ligadas comigo, outras pessoas que estão ligadas com o Kleber, outras pessoas. O Kleber que estava falando aqui agora, estava falando desde, não sei se está suindo ou Londres, mas ele que articula as coisas para mim, né? E não vai ser muito longo, nós vamos começar. Qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer uma caminhada, né? Uma caminhada junto, para a gente aprofundar essas verdades teológicas, mas sempre com uma grande verdade, que é a verdade de Deus, né? A gente, quando fala em teologia, eu não quero uma coisa vazia, eu quero uma realidade explosiva. Então, agora há pouco a gente estava conversando que existe muito apatismo no ser humano. E não é um problema de uma igreja, é um problema do humano. O ser humano está mal, né? O ser humano está vivendo o que o Nietzsche chamou de niilismo, né? De vez em quando eu lembro de Nietzsche que diz assim, alguém, uma vez ele soltou um livro e vendeu acho que só 2 livros. Então eu ficou preocupado, ele estava nem aí. Eu falei, assim, mas não escrevi para vocês mesmo. Eu não escrevi para essa geração. Eu escrevi para aqueles que vão viver daqui 200 anos. Olha a cabeça do cara. Daqui 200 anos eles vão estar num niilismo tão grande que eles vão ver e lembrar o que foi que eu falei. Então, quando eu lembro disso, eu lembro dele ter começado e não chegado. Hoje você anda pela rua. Então eu estava dizendo assim, puxa vida, que coisa legal a gente lembra dessas coisas, né? Então eu vejo, gente, que é hora de a gente pensar numa coisa viva. Por isso que quando eu trabalho, eu estou propondo o primeiro curso aqui, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos toda segunda-feira ter uma reunião, 8 às 9, mais ou menos, né? Para ninguém não ser muito pesado. Você vai estar gravando, isso depois vai ser transcrito, vai virar texto, né? E a gente vai estar dialogando com vocês. Eu vou estar 2 vezes por mês. Nos outros dias vai estar o professor Maurício. O professor Maurício vai fazer uma coisa que está já uma resposta que o Voanoir colocou agora há pouco, que é a ausência de Cristo. Ele vai mostrar como ver Cristo em todo o Antigo Testamento, né? E é interessante porque ele é especialista em línguas, né, bíblicas. Então, ele vai mostrar as coisas de uma forma tremenda dentro do hebraico e dentro do grego, mas com uma profundidade de vida. Eu acho que a coisa mais importante, a Lucy Leme, que trabalhou mais com ele, como aluna, vai também, pode me endossar o que eu estou falando aqui. E outro professor que vocês não conhecem muito, que é o Adriano. Hoje ele é professor, faz o mestrado. O Adriano é um dos alunos que eu tive, que é para mim, umas grandes promessas do futuro teológico, mas que já está brilhando, né? Ele é jovem, mas está avançando com uma velocidade tremenda. E eu vibro com isso, porque, para mim, são dons, né? Eu acho que a gente tem que compreender o seguinte: quando você fala sobre essa questão do ensino, do aprofundar, talvez seja aí uma resposta para aquilo que a gente está vivendo. Falta aplicação dos dons, né? Tem gente que tem dom de mestre mesmo, não tem jeito, é dom de mestre. O difícil é que tem muita gente que é evangelista e que dá uma de mestre, né? Ou é só pastor, mas não tem aquela profundidade de mestre. E o mundo da teologia vai dizer assim, ele acha que é o dono da verdade, que sabe tudo. Aí o que eu brinco, ele vai virando um pica-fumo, né, pensando que sabe tudo. E não é, cada pessoa tem... Meu pai dizia, cada macaco
no seu galho. E tem uns que vivem nesse mundo da teologia que ele acha que todos os galhos são dele. Aliás, ele acha que é o dono da árvore, sozinho. E expulsa todos os outros macacos. Então, não funciona. Não funciona. Isso vai gerando o quê? Vai gerando uma pobreza mental, vai gerando uma pobreza psíquica, vai gerando uma pobreza espiritual. Então, o meu chamado aqui é um chamado para a gente pensar numa teologia viva. Deixa eu historificar um pouco isso logo no começo, para vocês entenderem. Eu fiz um mestrado na Suíça, aprendi muito, mas vocês agora vão descobrir um outro lado que é meu, né? Eu, naquela época, levei um gravador, e naquela época a única coisa que eu podia fazer é comprar fitinha bem pequenininha para gravar. Eu gravei tudo. Eu tenho todas as aulas gravadas. A gente tinha 100 alunos em 2 semestres diferentes. Eu fiquei um ano, porque eu fiquei com um grupo dos 50, e nós éramos 9 que íamos fazer o mestrado, então nós passamos um ano lá. Bem, só eu gravei tudo. Então, só eu tenho tudo aquilo lá gravado. Eu ainda não tive tempo de retomar isso, e agora eu sou obrigado a fazer isso. Vocês imaginem, eu tive aula com os melhores professores do planeta Terra. Todas as áreas que vocês imaginaram. O dia inteiro. Tinha aula de manhã e à tarde. E a gente só dormia, comia e estudava. E eu gravei tudo. Para vocês terem uma ideia, eu gravei tudo. Nem eles gravaram. Quer dizer, nem eles têm esse curso. E nunca mais aconteceu esse curso de novo. Porque agora eles criaram outros modelos na Universidade de Genebra. Por sinal, se alguém quiser ir lá estudar, eu sei o caminho. Fica lá 4 meses ou 3 meses, uma coisa assim. Mas é o seguinte, aí eu fui para Amsterdã. Na Amsterdã, olha, por isso que é o nome do que eu vou falar aqui. Teologia Reformada Viva. Esse primeiro curso que eu quero trabalhar é isso. O outro eu vou trabalhar sobre espiritualidade. Mas aqui é o seguinte, Teologia Reformada Viva. Um grupo de professores começou a trabalhar o tema Teologia Viva. Teologia Reformada Viva. É isso que eu quero trabalhar com você. Tem mais um dado. Eu gravei tudo também. Só eu gravei e mais uma coisa, nem eles gravaram, quer dizer, nem eles têm isso daí. Então, a minha ideia é trabalhar as coisas mais profundas que eu aprendi lá, e para mim vai ser uma maravilha. Claro que está tudo em inglês, né? Eu tenho que botar em inglês no português, botar em inglês gravado, traduzir e depois trabalhar em cima disso, né? Todas as aulas foram em inglês. Cada dia era um professor diferente de algum país especialista naquele tema. Todos esses temas eu pretendo trazer aqui, tá? Então, a minha ideia é o seguinte, quem quer voar, vocês vão ter que apertar o cinto de segurança. Lucilene, você apertou aí para falar? Tem a mãozinha ali, ó. Tirar aqui. Você apertou enganado. Não, foi sem querer. Tá. Bem, então, a conversa nossa vai ser nessa direção. Eu sempre gosto de, quando eu começo a falar, de usar assim, um PowerPoint, não que eu vou estar usando aqui os PowerPoint, porque eu não vou fazer nada antes, vai ser tudo mais ou menos na hora, sabe? Vamos ver se sai para vocês, só para vocês me acompanharem uma leitura aqui. Apareceu aí para vocês?
Eu fiz uma pergunta aqui, ó, por que devemos estudar teologia, né? Teologia com paixão por Deus e pela arte de viver. Para mim, gente, eu vou dizer para vocês, está fazendo 55 anos que eu comecei a estudar teologia, quando eu li o primeiro livro de teologia. Eu nunca parei, né? E quem me conhece sabe que eu não paro de ler. Eu nasci com o livro na mão. Enquanto as crianças brincavam com o carrinho, eu brincava com o livro, né? Então, eu tenho uma vontade tremenda de ler, aprender e aprofundar cada vez mais. E agora que eu estou jubilado, aposentado, eu estou lendo mais ainda do que antes, né? Eu fico fascinado E com esse mundo da internet, quando tem muita gente aí ficando doente porque está brincando só com jogos, eu estou descobrindo grandes cursos, ouvindo pessoas, aprendendo de forma incrível, né? Pra vocês terem uma ideia, eu passei sábado o dia inteiro assistindo uma aula, estava sendo traduzido, mas direto da Alemanha, né? Em alemão. Até gostoso ficar ouvindo alemão sem parar assim, fiquei animado. Acho que eu vou um dia até aprender alemão. Mas a profundidade da aula é uma coisa tão tremenda. Os alemães, sabem que eles são muito profundos, né? Ele escreveu um livro de 600 páginas, né? Claro que é dentro do mundo da psicologia pastoral, psicanálise e psicologia pastoral, né? Mas o que eu aprendi, vocês não imaginam. Meu Deus do céu. Parece que eu estou começando hoje. Foi assim, abriu minha cabeça para um universo incrível, incrível. Então, essas coisas que eu quero trazer para as pessoas que querem caminhar. Então, eu estou propondo para você a gente estudar por uma teologia reformada. Por que é reformada? Porque a teologia reformada é isso que o Vanuar falou agora há pouco, o Vanuar, né? Que você ouviu uma mensagem sem Cristo. Eu também ouvi uma hora e meia, o sujeito pregou, ele não falou de Jesus Cristo uma única vez. Mas então não precisa mais de Jesus? É incrível isso. E o que eu mais assustei é que no final ele orou e não falou em nome de Jesus também. Porque eu pensei que pelo menos a oração ia ser, né? Mas não foi também. Então é isso que está acontecendo. Só que as pessoas não estão mais percebendo isso, porque está cheio de entusiasmo e perdeu-se o âmago. Na teologia reformada não tem jeito. Você tem que ter Cristo, mas Cristo completamente Cristo, né? Então, essa é a ideia básica, né? E eu acredito, por que eu acho que nós temos que estudar com mais profundidade? Porque quando a nossa paixão por Deus seduz a razão, é que nasce essa vontade de aprender, de dialogar, de pensar o teológico, de ir mais fundo, de querer mais de Deus, né? O professor Maurício vai usar muito esse texto aqui, porque vai ser a base do curso dele, mas eu preciso usar também, porque isso me queima sempre, né? Eu gosto do texto de Lucas, quando os discípulos de Emaús falam assim, porventura não ardia o coração, quando ele falava. Então, eu creio numa teologia que faz explodir, que faz arder o coração. E eu quero dizer a todos vocês que estão assistindo essa aula, que essa é a ideia, é inflamar o coração. Quem está aqui, que já foi meu aluno na prática, sabe o que eu estou falando, porque há uma nuvem de glória vindo. A Lisandra está aí, eu estou dando um curso na igreja dela, e a semana passada nós estivemos lá, acho que foi umas 2 horas, né? Mas eu senti a presença da glória de Deus foi tão grande que a gente saiu embriagado. E eu dei aula aqui de teologia. Eu falei sobre a teologia de Deus, né? E amanhã eu vou estar falando sobre Cristo, né? Então, minha mente queima, meu coração queima. A Lu caminhou comigo num curso de teologia no Cetro,
ela sabe o que eu estou falando, que havia explosões, né? Só que eu sinto que é crescente, sabe, Manuel? Você estudou comigo lá na Unifil, é crescente a percepção. Quando você fez a pergunta desse apatismo, eu vou dizer, eu estou vivendo uma coisa oposto disso, porque eu estou sentindo uma, uma, eu vou te falar de plena, de uma teologia plena, de uma espiritualidade plena, de uma disso que os discípulos de Emaús falavam. Será que não ardia o coração, né? Então, isso que eu chamo de uma boa teologia. Então, se alguém chega para você e fala, não, eu não gosto de teologia, é muito frio e tal, é justamente o oposto que eu estou propondo, é uma teologia que seja uma paixão, que incendeia. Então, eu sempre digo que Cristo foi o que deu a maior aula de teologia, a primeira aula de teologia foi sobre a ressurreição, e falou sobre o ressuscitado, né? Ele não falou de doutrina, falou de uma pessoa, né? E é isso que eu penso que a gente tem que mudar. E aqui eu vou usar uma expressão que os dois caminhantes tinham uma interpretação reduzida, né? Então, eu acho que o grande problema, as pessoas estão com a mentalidade, não é que está errado, está só reduzida. E a gente precisa redimensionar isso, né? Então, outra coisa que eu coloquei é que, a partir de Lucas, que era uma teologia que afastava do Espírito Santo. Eles tinham que ficar em Jerusalém, né? E eles perderam a revelação. Quando eles descobrem a revelação de Cristo, eles saem correndo para Jerusalém. Então, eu penso que nós temos que ter uma teologia aqui que seja essa explosão de vida. E o que Jesus fez? Desde as Escrituras, ele reordenou o rumo da mentalidade, da narrativa deles. Em outras palavras, para mim, esse estudo tem que nos levar a um projeto do Criador. Quando vai terminar? Sei lá, eu viver até a volta de Cristo e até quando tiver alguém querendo aprender. Um trabalho de uma mentoria com uma profundidade na palavra e a profundidade em Deus. Porque eu estou trazendo mais gente junto, porque eu quero também ver um legado ser deixado, né? E quem está trabalhando aqui comigo, eu gostaria que vocês explodissem isso fosse como uma labareda de vida, de fogo para a vida, né? Então, sempre isso, o projeto de Deus. Então, como houve uma revelação do ressuscitado, o que houve depois? Novas ações, nova direção, um novo destino. Então, para mim, esse estudo tem que levar a isso. Eu sempre coloco isso daqui como base metodológica, porque quando você vai estudando o teológico precisa ter essa questão metodológica, né? Então, o que nós temos que saber que é o cognitivo, então a natureza de estudar uma teologia viva é saber o que temos que saber. O que eu tenho que saber? Mas o constitutivo, que é, para mim, um dos mais importantes também, que é o que eu tenho que me tornar, quer dizer, eu tenho que ser mudado. E o que temos que fazer? O efetivo. Então, eu estou falando em conhecimento, em transformação e prática. Então, o que eu estou vendo, algo está me inquietando, porque eu não vejo paixão, eu não vejo essa realidade transformadora. Para mim, eu tenho dito aos pastores isso, e que eles estão me ouvindo agora, é o seguinte: para mim, o púlpito tem que ser uma invasão da eternidade, a eternidade invadindo o tempo. Como disse um teólogo, eterno agora, né? Esse agora ser transformador e ser transformativo, né? Então, eu chamo de conhecimento, transformação e prática. Podia ser conhecimento, transformação e ação, né? Podia ser teologia, transformação e ética, né? Então, eu sou o método. Então,
eu quero ver como que isso que eu estou aprendendo está me transformando. Então, a minha crítica, muitas vezes, aos estudos teológicos, em geral, aos seminários, que se não operar um processo transformativo, é uma grande perca de tempo. Então, nós precisamos, e aí que, de novo, eu vejo também as igrejas, quando acontece o culto, quanto há de transformação. Porque se não há transformação, é o entretenimento. Aí nós viramos um shopping center, em que cada semana a gente muda, como diz o Eugene Peterson, tem que mudar a vitrine, porque senão ele vai para outro shopping. Então fica uma concorrência de shopping. E o grande problema desse é que a gente fica achando que a igreja está crescendo. E isso é um grande engano, né? Que nós estamos fazendo muitas vezes só trocando gente de shopping. Quando aparece um shopping poderoso, as igrejas ficam tudo vazias, porque tem que encher aquele shopping. E onde estão vidas transformadas, evangelismo? Eu sei que isso aqui ofende um mundo de gente que faz parte desse sistema. Mas se nós não tiver coragem de profetizar, é o caso da igreja de Laodiceia. Estamos bem, não precisamos de mais nada. Aí Jesus falou, só tem um probleminha, que é um problemão, eu estou fora, tentando entrar. Bom, a minha ideia é, você que tem alguém aí para ouvir a minha voz? Quer dizer, a igreja está cheia de gente que não ouve mais a voz dele. Aí entra a minha pergunta para mim e para vocês, quanto é que nós estamos ouvindo Cristo? Isso é uma revolução. Então, para mim, um curso aqui tem que ser uma revolução. Então, eu disse para os meus companheiros, se for para fazer o que todo mundo está fazendo, não precisa, deixa eles fazer. Eu estou aqui querendo fazer um negócio assim, tem que ser uma explosão, tem que ser um vulcão. Porque eu estou naquela fase da vida, o seguinte, a vida é muito curta para você perder tempo que não vale a pena. E nós precisamos fazer coisas no mundo da teologia, no mundo do estudo da palavra, quando eu falo teologia, eu estou falando agora um mergulho na Bíblia, que possa afetar as próximas gerações e tenha eco na eternidade. Então, esse é o método. Então, gente, estudar teologia é muito mais do que a gente ficar estudando doutrina, manipular técnica, é ser possuído pela paixão de compreender qual a largura, qual o comprimento, qual a profundidade do mistério de Deus. Efésios fala sobre isso, 3:18. Né? Então, gente, é abrir os olhos, e a gente pedir que os nossos olhos sejam abertos, que eu já entro na espiritualidade, Jesus disse, compre de mim colírio para ungir os teus olhos para que vejam. Vamos pedir que Deus abra os nossos olhos. Eu gosto de uma frase que eu li em um teólogo, diz assim, não é tanto o teólogo que se ocupa com a fé, é antes a fé que se ocupa com o teólogo. Ela o precede ou solicita, quer dizer, a fé é que me domina. Eu estou me lembrando aqui do Viktor Frankl, né, o logoterapeuta, ele diz, as pessoas querem descobrir qual o sentido da vida, mas nós precisamos descobrir, deixar o sentido da vida dominar a nossa vida. Né? Ele inverte, em vez de eu ter o sentido, é o sentido que me tem. É interessante. Muitas vezes tem gente que quer ter Deus, né? Não, nós precisamos de Deus nos ter. Aí eu tenho Deus. E ele tem você? Quanto que você se rende? Então, tem gente que tem fé, mas a fé não tem. Tem que ser dominado pela fé, dominado pelo Espírito. Eu gosto de uma expressão, ó, já vou entrar na espiritualidade, do Roy Hession, que ele diz o seguinte, a questão não é quanto você tem do Espírito Santo, a questão é quanto é que o Espírito Santo tem de você.
Quanto que ele me tem? Não é quanto eu tenho dele. Veja, isso inverte tudo. É você abrir-se para que... Então, quando eu já estou falando em teologia, já estou mexendo nessas coisas que têm mexido a minha vida nesses últimos 50 anos. Só que todos os espaços que a gente tem, ele é muito pequeno. Eu estou com um oceano. Aí não dá para fazer com caneca, gente. Não tem jeito. Então, vamos abrir isso para esse oceano sair, para a gente aprofundar, para a gente mergulhar, para a gente compreender a grandiosidade disso. Olha o que eu escrevi aqui: é ler a Bíblia para ser interpretado por ela. Todo lugar que você vai estudar teologia, você vai aprender como interpretar a Bíblia, mas ninguém te ensinou como ser interpretado pela Bíblia. É ela me interpretar. É ela me dominar. Eu tinha um professor, só tive um professor que disse isso na minha vida, era um professor do Velho Testamento. Sabe o que ele disse? Leia a Bíblia até que ela corrija o que você tem na cabeça. Quando ela começou a corrigir o que você tem na cabeça, é que você começou a entender ela. A Bíblia corrigiu o que eu tenho na cabeça. Então, nós precisamos de uma teologia que seja essa explosão. Gente, nós estamos falando do Senhor do Universo. Falando de um Pai poderoso, de um plano glorioso. A gente não tem lugar para esse apatismo e para um religiosismo de entusiasmo barato, sem transformação de vida. Alguma coisa está errada na base. Nós precisamos de mudar e ser mudados pela palavra, né? Então, a fé de olhos abertos é quando a fé crê por causa do amor daquele em quem crê, então deseja possuir as razões disso. Então, eu quero aprender por quê? Eu sei que tem gente que vai chegar para você e falar assim: puxa, você podia estudar. Não, mas eu já fiz curso de teologia. Gente, não é... Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Não, não é para você fazer mais um curso de teologia. Não é isso. Eu estou falando de uma invasão do céu na sua vida. Gente que quer andar fundo em Deus, ser inundado pela majestade da glória. Certo? Isso daí, gente, eu sei que tem gente procurando isso. Então, estamos começando por causa disso. Alguém vai querer, né? E se alguém não quiser, fica gravado e como Nietzsche vai ser ouvido daqui a 200 anos, mas alguém vai um dia pegar isso. Talvez essa geração esteja pronto para aquilo que eu estou propondo aqui. Mas se não tiver, então a outra estará, né? Eu já ando orando por todos os bebês que estão no ventre, para que Deus dê uma geração nova de uma igreja. Quem sabe eu estou já falando para eles. Lá na frente eles vão ouvir. Uau! Né? Eu acho que a verdadeira igreja está dentro dos ventres, tá? Das mães. E eles precisam ser abençoados. E o meu encargo tem sido, e essa é a minha parte da espiritualidade, orar por esses bebês semanalmente. Já faz 6 anos que eu faço isso. Só que isso tem aberto o meu espírito, minha mente, meu coração para uma verdade teológica que me incendeia. Gente, não é a hora que eu estou falando, não. O tempo todo. O tempo todo. Eu acordo incendiado, eu durmo incendiado. Eu sinto como se minhas células estivessem queimando por Deus. Por sinal, eu estou doido para comprar um livro, só tem em inglês, do Eugene Peterson. Eu descobri que escrever a biografia dele. Agora, só o nome da biografia já me esquentou. Olha só. Sabe o nome da biografia do Eugene Peterson? Fogo nos meus ossos. É o nome do livro. Fogo nos meus ossos.
Eu disse, puxa, aí está o nome de um livro que eu gostaria de escrever, porque eu sinto fogo nos meus ossos, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Vocês lembram disso? Olha que forte, né? Forte isso. Então, Agostinho diz, por que eu estudo mais? É porque eu desejo ver com inteligência o que eu acreditei, em, ou quem eu acreditei, né? Então, a nossa razão precisa ser dominada por isso. Ele estava dizendo, eu quero conhecer quem eu amo. Eu quero citar alguns já viram citar isso, mas eu quero deixar isso registrado, porque aqui é um curso que se registra historicamente, né? Teve um teólogo metodológico que disse que a teologia, a verdadeira o estudo de Deus, é um estudo da sabedoria de Deus, né? Eu estou falando muita palavra teologia, talvez eu tinha que mudar um pouco, começar a falar daquilo que é a minha tese, a sabedoria de Deus, né? Então, estudar essa sabedoria de Deus é de joelhos. O Evagrio Pontico, que viveu em 399, se já consegue imaginar lá no quarto século, se és teólogo, orarás de verdade. E se orares de verdade, és teólogo. Então, para ele é o seguinte, só é um bom estudante sobre Deus quem ora. E quem ora de verdade está aprendendo sobre Deus, né? Eu gosto também desse teólogo chamado Urs von Balthasar, embora eu não estou falando que ele é reformados, mas ele tinha uma visão reformada não sendo reformado. A teologia é como uma estrela, para poder brilhar, precisa de oxigênio, a oração. Teologia não se faz só sentado, estudando, ou de pé, ensinando. Teologia se faz também, em primeiro lugar, de joelhos, orando. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu sou transformado. Urs von Balthasar. Então, gente, a ideia é a gente compreender esse caminhar e essa revelação de Deus. E um ponto que você vai ver tanto em mim como nos outros professores é a natureza da teologia, ela tem uma natureza, porque ela é sabedoria de Deus. Como ela é sabedoria de Deus, ela é cristocêntrica. Então, Cristo é a chave de compreensão de toda a vida, por isso que nada foge desse centro gerador de todo estudo na teologia, só Cristo. Ele é a revelação de Deus. Nele estão ocultos todos os mistérios de Deus. Então, grava o que eu vou falar agora. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E eu aprendi uma coisa na vida cristã. O que eu preciso, o que você precisa, o que a gente precisa é de Cristo. Paulo disse, de novo, sofro dor de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha que perspectiva. Eu sofro dor de parto. Então, quem quiser ler esse texto é Gálatas, capítulo 4, versículo 19. De novo, eu sofro de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo tinha uma noção do que era sabedoria de Deus. O que vocês precisam é que Cristo seja formado em vocês. Agora, me acompanhe agora. Se Cristo não está sendo formado na liderança, como que ele vai ser formado nos liderados? Se eu não consigo ver você com mais Cristo em você, que esperança tem? Nós não temos que ficar fazendo festa ou fazendo outra coisa, mas Cristo é a única realidade suficiente. Então, se eu não estiver, esse ano que está terminando, ter crescido mais, o Cristo formado em mim, foi um ano vazio. Então, eu não consigo mais admitir que alguém passe 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, sem Cristo ser formado nele.
E ele está pensando que faz parte do reino de Deus. Que história é essa? Algo não está batendo. A Bíblia diz, até Cristo ser formado em vós. Está cheio de gente com religião, com doutrina, cabeça, os teco. Tem dia quando fala, eu chego a sentir mal. É uma coisa esdrúxula. A linguagem parece que até é bonita, mas algo não está batendo, não fecha. Paulo é mais claro. Até Cristo ser formado em nós, porque nele estão ocultos todos os mistérios de Deus. Então, é um falar de Deus, gente, na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, eu quero que este falar do Criador seja o começo para nós de uma reflexão, de um viver, de uma experiência. Eu quero depois pegar esse texto aqui. Hoje, eu não quero dar uma aula, a aula terminou, não. Não deu tempo, a gente vai falando e continua depois. O que a gente precisa é deixar que o nosso coração se inflame, né? Então, gente, eu vejo o seguinte, nós precisamos de pensar nessa fé, nessa experiência, nessa revelação de Cristo e nessa missão de Deus. E eu não posso nunca deixar de citar Martinho Lutero. A teologia é a gramática do Espírito Santo. É a gramática com que Deus escreve nossos corações. Que incendeia a nossa mente, incendeia a nossa vida. E esse é o começo que vai me transformar, que vai transformar você. Nós somos um campo de operação do glorioso Espírito de Deus. Então, que a gente seja uma boa carta escrita e lida por todos. Quando eu falo tudo isso, depois eu quero começar a trabalhar mais. Deixa eu ver se eu tenho mais um item aqui que eu quero colocar para vocês. Vocês vão ver, Deus tem me dado umas coisas que eu chamo assim de força, né? Praticamente eu ando escrevendo com uma força. Vou ver se é isso daqui, para vocês verem. Ó, paixão pela vida e pelo autor da criação. Prepare-se para se contagiar com a paixão pela teologia. Uma aventura inspiradora na busca por Deus. Imagine mergulhar em uma jornada fascinante, onde a razão se encontra com a fé, e a busca por Deus se transforma em uma sinfonia de descobertas e reflexões. Para mim, isso que é estudar teologia. Então, quando eu falo a palavra teologia, do grego theos, né, Deus e logos, palavra, nos convida a um diálogo profundo com o divino. Uma conversa que ecoa desde os tempos lá de Clemente de Alexandria, Orígenes, e que continua a ressoar em nossos corações. Então, gente, é a razão humana em sua capacidade mais nobre, buscando compreender o mistério que se revelou em Jesus Cristo. Mas não é um exercício intelectual frio, distante. É uma aventura que pulsa na comunidade da fé, onde cada coração se torna um laboratório de reflexões e cada voz contribui para o grande coral da busca por Deus. É como um rio que flui, gente, através da história, carregando consigo a sabedoria dos grandes teólogos do passado e se renovando a cada encontro com as questões do presente. A teologia nos convida a contemplar a experiência original da fé, aquela que rompeu como um raio de luz na encarnação de Jesus
e a conectá-la com a nossa própria experiência, com os desafios e as alegrias do nosso tempo. É um mergulho no mar do mistério, onde a reverência e a humildade nos guiam e a razão se curva diante do indizível. Essa jornada não se limita às paredes da igreja. A teologia nos impulsiona para o mundo, para o encontro com a comunidade humana em toda a sua diversidade. É um chamado a sermos agentes da missão de Deus, a levarmos a luz a todos os cantos da terra e a construirmos um mundo mais justo, mais compassivo, mais humano. Gente, teologia é paixão, é busca, é encontro, é a aventura de desvendar os segredos de Deus e, ao mesmo tempo, descobrir a nós mesmos. É um convite a todos que desejam viver uma fé mais profunda, mais reflexiva, mais engajada com o mundo. Venha conosco para essa jornada. Isso aqui eu escrevi para vocês. Então, quem já estudou comigo nunca ouviu falar isso. É que eu sentei e falei assim, eu vou escrever algo para dizer o que eu quero fazer. Então, não apenas estou falando, mas está escrito. Né? Entenderam o desafio? O desafio é forte. Né? Ó, depois de 40 anos ensinando teologia e 50 pregando, estou ainda mais dedicado ao estudo da ciência teológica e da espiritualidade cristã. É com grande entusiasmo que convido você a embarcar em das mais fascinantes e ricas jornadas do conhecimento, onde o saber conduz à sabedoria de viver. Sabe o que é sabedoria? É sabor. É sabor. É saber com sabor. Isso é sabedoria. Então, aí eu já falei lá sobre os discípulos de Emaús, daí eu escrevi aqui. Depois vocês ficam atentos aí para a gente mandar essas coisas também para vocês. Né? Eu gosto dessa reflexão aqui, talvez ainda vou voltar nisso, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte: na criação, eu leio que o Criador falou com a terra para criar as plantas e os animais. Falou com as águas para criar os peixes. E falou com o firmamento para criar as estrelas. No entanto, para criar o ser humano, ele falou com ele mesmo. Por isso que tem uma coisa: sem Deus nós não funcionamos. Um peixe não funciona sem água. Uma semente não funciona sem terra. E você não funciona sem Deus. Não tem jeito. Né? Então é isso que eu quero abordar. E com isso eu estou dando aí o desafio para esse start, para esse começo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, falassem, tem alguma pergunta. Eu sou meio assim, eu começo a falar e explodo um pouquinho, depois eu volto ao normal, tá? Mas aproveita, porque tem umas ideias que vêm boas, depois eu fico até eu querendo ouvir, não, vocês que ouviram. Mas, pastor, só uma observação. Estão me ouvindo? Tá, pode falar. Não, no começo da aula o senhor estava falando, né, sobre a ausência de Cristo, né, nas igrejas. A nossa amiga, não vou falar o nome aqui, o senhor sabe quem é, esteve na Itália recentemente e ela foi visitar o Vaticano. E aí a gente saiu esse final de semana e ela estava falando, né? Ela falou assim, olha, eu fiquei assim, entristecida, porque a pessoa que estava orientando, mostrando todo o Vaticano, falou das riquezas, falou, explicou, quadro, monumento, mas ela falou assim, olha, eu não ouvi falar uma vez a palavra Jesus Que interessante, né? dentro do Vaticano.
Eu achei interessante que ela comentou, eles ligaram até para mim lá da Itália, e tinha uma fila para ver o quadro, Isso, a eu Santa acho, Ceia. Da Santa Santa Ceia. da Ceia. Santa Ceia, A Santa Ceia. e o pessoal fazendo fila, né, para ver o quadro, Então, e pagando para ver o quadro. Paga e E, agenda, né? e a agenda, né, eles E o falam, olha, agendamento é com muita andar, antecedência. É. todo mundo quer ver o quadro da Santa Ceia, Jesus sentado lá. E eu estou aqui com Cristo vivo, vivo. presente, Oh, transformador, encheu meu glória. coração. Eu quero falar dele, ele está aqui do meu Deus. lado. É. E eles estão pagando para ver Interessante, né? a Pois é. pintura, mas não querem ele, Não Conhecer quero a Cristo. Não. que Não está quer conhecer ele. ressuscitado e está aqui. É. E Por isso vem, que estou a aqui, igreja se vou torna tocar tão você. Eu apática. achei tremendo eles terem essa percepção. Aí, eles estavam na Itália, eu estava comentando, ele diz, estou me lembrando de um cara que estava vendendo a pintura de um cavalo árabe, e custava, acho que, não sei quantos milhões, e tinha lá os árabes. Aí um cara ricaço olhou assim e disse, espera um pouco. Ué, mas esse quadro está mais caro do que o cavalo? Por que eu tenho que comprar o quadro da pintura se eu posso comprar com esse dinheiro o cavalo igualzinho? Olha só o que é a loucura humana. Nós estamos vivendo. Aí tem um filósofo alemão que diz isso. Ele escreveu um livro chamado, em alemão, E se? A gente acaba vivendo como e se? E sim. Como se fosse verdade. Romeu e Como Julieta. se fosse verdade. Esse se, ele fala, a gente vive como se fôssemos. Como se esse fosse o cavalo. Aí ele leva o quadro do cavalo para casa e fala, o cavalo, e o outro fala, podia ter, eu posso levar o cavalo, montar o cavalo e ter toda uma experiência tal com aquilo que é realidade, mas eu compro a fantasia. Com certeza. Aí um teólogo diz o seguinte, tá vendo? As pessoas estão atrás da fantasia como se fosse a realidade. Mas isso é comodismo, né? É viver em conformidade. Vamos viver assim, né? Ninguém quer encarar e se posicionar a viver esse Cristo verdadeiro, viver o extraordinário de Deus assim no teu coração. Mas é o que o Senhor, Jesus arrebenta o nosso coração, é isso. é o que o É Senhor sempre, presença, não é ideia sobre, mas é presença. é o que E o a Senhor presença sempre disse. transformadora. É o que o Senhor sempre disse, né? O ser humano, e eu me incluo nisso, lógico, a gente está sempre querendo a bênção, mas nunca o abençoador. É verdade. Como É. isso, gente? Não tem, é umas ilógicas, né? É umas, enfim, isso não é teologia, não é teologia viva que arde o coração. É aquela teologia baratinha que você Você falou uma compra. coisa aí, Lu, que está muito ligado com o que eu vou trabalhar daqui 15 dias sobre espiritualidade. Então, vocês se preparam, porque eu vou estar com dois temas, né? Espiritualidade é a ideia o povo andou no deserto só procurando provisão, É, não o provedor. o provedor. Tem aquela Só passagem, que quer ver? o nosso que é pastor sabe o que eu estou falando agora, né? Quanta gente só está procurando o provedor, a provisão É. e não o provedor. Pastor, mas tem aquela passagem que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Olha só, ele explicando para aquela multidão de pessoas que ele era o pão da vida, as pessoas viram o milagre acontecendo, a provisão dele, né? Porque ele falava ali sempre por parábolas, usava
o que ele tinha nas mãos ali para dizer, usava o pão, o peixe, então ele disse, eu sou o pão da vida. Mesmo assim, eles questionaram Jesus e falaram assim, mas lá também, no deserto, ele também dava o maná, dava o pão, mas ele falava, mas não é esse pão que eu estou querendo dizer para vocês, esse pão que sustenta aí, mas o povo estava querendo buscar o que, poxa, agora eu achei um cara aí bacana, legal, que vai me dar provisão todo dia, eu vou ficar comodismo. Ele falava, não, eu não quero que vocês me busquem só para ter esse pão aqui do milagre, eu quero que vocês me busquem para me achar o pão da vida. E é isso que o povo não quer. A pessoa não quer, o que você falou, Lu. Só quer a bênção, não quer o abençoador. De novo tá o IC aí, tá? E o IC. Mas é o que o senhor estava falando ontem no culto, né, pastor? Sobre os exemplos, né, de Davi, de Daniel e de José, né? Eles procuraram o abençoador e tiveram a benção. Amém. Por isso que o grande segredo do caminhar teológico é essa questão da presença. A presença é sempre uma presença transformadora, né? Muito legal. Augusto, que bom vê-lo aí, tudo bom? Tá me ouvindo? Acho que não, o microfone do está fechando. Tudo bom, doutor Silas? Abriu ali. Boa noite, pessoal. Tá picotado. Meu áudio tá Que horrível. início de curso incrível, viu? Porque eu estava escutando, Você viu que nós vamos explodir, né? Comigo é uma explosão. Uma vez Nietzsche disse o seguinte, eu não sou um professor, eu sou um dinamite. Você que gosta de filosofia sabe isso. Então, eu quero dizer para vocês que eu não sou professor, eu sou um dinamite. Eu acho que a coisa está muito parada, então precisa explodir. Eu estou numa idade que eu não tenho mais medo de falar, então eu quero ver as coisas acontecerem rápido. E as pessoas têm que ser mudadas, né? Transformadas. Tá muito frio demais para o meu gosto. Precisa explodir. O rei do universo merece, né? Uma coisa que o senhor falou, doutor Silas, sobre essa questão do legado, eu achei muito interessante porque estamos aqui aprendendo algo muito profundo, muito importante, e cabe a nós também mantermos dar continuidade a isso que a gente está aprendendo, né? Não reter somente para nós. Até porque o que a gente está aprendendo aqui é algo que não se fala muito em outros lugares dessa forma tão clara e tão profunda, como já disse. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande até, né, até para se comprometer com isso, mas como estamos aqui, acho que todo mundo já sabe qual é o papel que deve fazer, né, deve tomar. Perpetuar esse conhecimento, falando de Cristo, falando da sua palavra e até os confins da terra, né, assim como ele nos legou, como deixou como missão para nós. Então, doutor Silva, desde já eu quero agradecer por esse curso. Eu estava precisando muito de algo assim. Já sou seu aluno em outros cursos, mas isso aqui acredito que vai ser algo que vai somar profundamente na minha vida, na minha caminhada cristã. Muito bom, bem-vindo a todos vocês. Eu vou parar a gravação por causa do horário e, gente, esse é um começo. Só um momento. Olha o que a Bíblia diz. Essa é a Lisandra. Eu estou no microfone? Ai, perdão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, não desprezes os pequenos começos. Amém. Eu já propus para os dois meninos, me chamo de meninos porque eu sou o mais velho, né? Nós vamos, no Natal, quero fazer uma live com eles, e o tema vai ser
e o Verbo se fez bebê. Sabe por quê? Deus sempre começa com um bebê. Deus começa com... Nunca Deus começa uma coisa bom. O homem, sim, vai lá, faz um marketing e tal, aquela coisa toda. Deus não, Deus pega e disse, o sinal é um bebê numa manjedoura. O sinal é um bebê. Isso daí vai revolucionar o mundo, vai. Quem? Esse bebê. Né? Hollywood colocaria o Superman para resolver o problema do mundo. Deus, não. Ele coloca um bebê. Isso é incrível. Né? Vamos pensar sobre isso. Sim. A Deus seja honra, A glória Deus. e Amém. louvor. E sabe uma coisa mais importante? Eu queria concluir com isso. Uma vez Immanuel Kant disse o seguinte, eu não ensino filosofia, eu ensino a filosofar. Eu queria que nesse curso a gente ficasse ensinando teologia, ensinando a teologar. É isso que vocês já começaram a fazer hoje. Ok? É Ok. pensar de uma forma que atualiza a vida. Gente, eu vou precisar aqui parar a gravação, gerenciar aqui, terminando essa parte, para a gente poder agradecer a todos. Não precisa desligar ainda, mas eu vou agradecer a todos, porque isso aqui fica gravado como uma mensagem. Eu quero terminar com essa frase: quando a nossa paixão por Deus seduz a nossa razão, é que nasce Um verdadeiro a adorador. teologia.